Do Senhor Jesus para a igreja, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Eu fico feliz em uma vez mais estar nessa tribuna para poder ministrar a palavra do Senhor. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. Como o apóstolo Enéas já falou aqui com relação a gente ter uma aliança há muito tempo, né? E essa casa, ela também é minha casa. Eu pertenço também a este povo. Vocês fazem parte da minha família, amém? E eu louvo a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus pelo convite do apóstolo, eu louvo a Deus por cada vida aqui nessa noite. Trago um abraço do Ministério Aliança do Avivamento, que ficamos em Macaé. E minha esposa está aqui comigo, minhas filhas, minha irmã, pastora Débora está ali, pastor Leonardo, meu cunhado, minhas sobrinhas Liv e Letícia. E tem alguns rostos aqui que são familiares, eu não vou ficar citando o nome porque eu posso esquecer de algum, mas eu queria que vocês soubessem que eu sou muito grato ao apóstolo, à família apóstola Dani, feliz em revê-la, amém? E a todo o ministério apostólico Vinho Novo. Sem mais delongas, eu queria deixar uma palavra para o teu coração. No livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 1. Eu tenho pedido ao Senhor um direcionamento do que ministrar, do que falar em cima do altar, para que eu não possa falar daquilo que eu quero falar, mas sim o que o Espírito Santo deseja comunicar com a igreja. E o Senhor, Ele falou no meu coração que nós fomos vocacionados para sermos testemunhas proféticas de Jesus. Amém? Repita isso comigo. Nós fomos vocacionados para sermos testemunhas proféticas de Jesus. E prova disso é o que a gente vai ler aqui nessa noite em Atos capítulo de número 1, no versículo de número 8. Uma passagem que, pastor Will, é uma passagem conhecida dentre os irmãos. Mas Deus tem falado ao meu coração que não é tempo de pregar sobre coisas novas, e sim sobre coisas urgentes. Coisas que a igreja está necessitando ouvir. Porque o maior compromisso de Deus aqui na terra não é com o mundo. Repita comigo: o compromisso de Deus não é com o mundo. O compromisso de Deus sempre foi e sempre vai ser com a sua igreja. Em Apocalipse, no capítulo de número 2, capítulo número 3, você vai ver que as 7 cartas enviadas à igreja na Ásia, no final de cada carta, Jesus fala para João assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a preocupação do Senhor é com a sua igreja. Precisamos entender sobre a nossa identidade. E é por isso que no versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis virtude. Em outras Bíblias está escrito poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Vou ler novamente: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e até aos confins da terra. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fica num período de 40 dias aparecendo para os seus discípulos e para aqueles que Ele tinha comunhão.
E ele fala com os seus discípulos algumas orientações para que eles não pudessem ficar desorientados concernente à sua vida aqui na terra, o seu propósito que foi estabelecido. E nós entendemos que este propósito ele começa lá no Éden, porque quando Adão ele peca para com o Senhor, juntamente com a tua esposa, a primeira coisa que ele faz, apóstolo, é se esconder da presença de Deus. Porque muitas das vezes nós temos o costume de dizer que quando Adão ele peca, na verdade ele pecou na desobediência. Mas antes da desobediência, Adão ele pecou, pastor Will, porque ele não ouviu a orientação dada pelo próprio Deus para ele. Eu fico imaginando algumas pessoas tentando catalogar qual foi o primeiro profeta da Bíblia. Eu quero dizer para você, se você não sabe, o primeiro profeta da Bíblia foi Adão. Porque Adão foi alguém que se relacionava com Deus, que se comunicava com Deus, que Deus na viração do dia e pela manhã se apresentava a ele no lugar chamado Éden, onde ele plantou um jardim. E lá no Éden, Deus se relacionava com ele. Agora preste atenção, para você ver quem era Adão. A Bíblia diz que Moisés sobe o monte Sinai, e ele fica 40 dias e 40 noites. Quando ele desce, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque a face de Moisés refletia a presença e a glória de Deus. Baseado nisso, eu quero te perguntar, quem era Adão? Se Moisés ficou 40 dias e 40 noites, e a face dele resplandecia a glória de Deus, Adão era um ser em chamas. Porque ele não só ficou um espaço de tempo na presença de Deus, mas ele morava num lugar chamado Éden, que era o lugar da habitação da presença de Deus. Mas quando ele peca, o Senhor Jesus, ele entra em cena. Porque lá no Éden começa esse projeto de salvação da humanidade. E Deus ele fala assim: olha, entre a mulher eu deixarei você ter dores de parto, o homem do suor do teu rosto vai trabalhar para sustentar a tua casa, a serpente vai rastejar sobre o teu ventre, e colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, porque nascerá do fruto do ventre da mulher, que a serpente vai morder seu calcanhar, mas que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar glória para Deus? Agora esse homem chamado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, antes da sua para o Pai, ele promete aos seus discípulos um revestimento de poder, para que eles pudessem realizar uma missão. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que Deus ele está liberando poder sobre essa casa, para que a gente possa concluir a missão que Deus colocou sobre as nossas vidas. E qual é essa missão, apóstolo Davis? Você me desculpa, tá, irmãos? Porque às vezes eu vou falar apóstolo, às vezes eu vou falar pastor, estou em transição ainda. Amém ou não amém? Eu já recebi a unção, mas tem hora que até eu me confundo. Aleluia, Jesus. Mas qual foi essa missão, Davis? A propagação do Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas nessa terra. Então eu quero que você catuque a pessoa que está ao seu lado e fala: você tem uma missão: propagar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas na terra. Quem toma posse dessa palavra, levanta a mão da glória para Deus. Aí Jesus fala assim para os seus discípulos: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a gente precisa analisar isso.
porque Jerusalém representava o ponto de partida do evangelismo. E quem era Jerusalém? Jerusalém fazia parte da sua família, porque o nosso maior ministério não é ganhar alma lá fora, é ganhar alma dentro da nossa casa. O nosso maior ministério é dentro da nossa casa, como nós tratamos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Então o primeiro objetivo em Jerusalém era porque Jerusalém representava a família, e foi o ponto de partida. E quem foi a Judéia? Judéia representava os vizinhos, aqueles que estavam ao redor. E Deus está nos dando autoridade, para onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Ele nos dará por herança. Aí vem uma terceira orientação de Jesus: vocês também vão pregar o evangelho em Samaria. E quem era o samaritano? O apóstolo Davidson, aquele que era considerado inimigo do povo judeu, porque havia-se uma tradição entre eles, uma briga religiosa, que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E essa briga ela foi resolvida em João capítulo 4, quando Jesus ele chega diante do poço de Jacó. Olha só, preste atenção: todo judeu que saía da Galileia e queria ir para algum destino, por exemplo, sair da Galileia para ir para a Judéia, ou da Judéia para a Galileia, ele nunca passava pelo centro, pastor Will. Ou ele passava pela esquerda, Cesareia de Filipe, ou ele passava pela direita, Campinas de Moabe. Porque se eles passassem pelo centro, eles tinham que passar dentro de Samaria. Aí Jesus chama os seus discípulos: ó mestre, pode passar lá em Samaria, mas nós vamos umas coisas, que a gente está com fome, a gente está cansado. Aí Jesus falou: vocês podem ir, porque hoje é necessário que eu passe dentro de Samaria. Aí Jesus chega para uma mulher pegando água no poço de Jacó. Jesus pede àquela mulher: mulher, dá-me de beber um pouco dessa água. E ela fala: olha, tu não sabes a tradição, que nós samaritanos não se comunicamos com os judeus. E Jesus responde para ela: se você soubesse quem te pede água, o negócio se inverteria. Não era eu que te pediria água, mas era você que me pediria água, porque a água que você tem para me dar, eu vou tornar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, aleluias, você nunca mais terá sede, porque é a água que jorra da fonte da vida. Jesus pregando para os samaritanos. Aí a mulher fala assim: olha, mas és tu maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus resolve aquela situação e fala assim: pega lá, chama o seu esposo. Eu não tenho esposo, nós conhecemos a história. Até que Jesus fala: ó, respondeste bem, porque os 5 que tiveram não era seu, e o que está contigo também não é. E ela entra na briga religiosa e pergunta: mas Jesus, nós os samaritanos adoramos a Deus nos montes, os judeus adoram a Deus no templo, na sinagoga. E aí, aonde nós devemos adorar? No templo ou no monte? Jesus fala: é chegado a hora, que não é no templo nem no monte, mas que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Seja no monte, seja no templo, seja na casa, onde você colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó, Deus vai te responder. E Jesus então fala que nós seríamos voz profética também para pregar até os confins da terra. E essa propagação do evangelho, eu quero dizer para vocês, Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Aleluia. Romanos capítulo de número 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A
Atos capítulo 4, versículo 10 ao 12 diz: Pedro disse que não existe possibilidade de salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo, através do seu Evangelho. Essa é a missão da igreja, propagar o Evangelho. Só que eu quero te dar um alerta aqui nessa noite, porque nós temos muitas das vezes dificuldade na revelação desse capítulo de número 1, do versículo 8 dessa palavra. Porque quando Jesus diz, pastor Will, que ele iria dar o poder através do Espírito Santo, nós pensamos que esse poder está atrelado aos dons do Espírito, mas não. Eu sei que mais à frente eles estavam 120 reunidos, desceu ali a unção de Deus no dia de Pentecoste, e algo foi feito ali sobrenatural. Só que esse poder de Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus estava dizendo que iria ser derramado sobre o povo dele, tinha mais a ver com o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22. Sabe por causa de quê? O fruto, ou seja, o dom é para edificação do corpo, mas o fruto reflete diretamente no nosso caráter. E eu aprendi com o apóstolo Enéas, pregando lá no Horto naquele dia: melhor do que o discurso liberado é o caráter que nós possuímos. Você pode dar glória a Deus? Lembra de Balaão? Quando falamos de falso profeta na Bíblia, nós temos duas ênfases: Apocalipse 13 e Mateus capítulo 7. Apocalipse 13 vai falar a respeito de um falso profeta que vai ser braço direito do anticristo, que vai conduzir as pessoas para a adoração do anticristo. Mas em Mateus 7 fala a respeito de falsos profetas. Repita comigo: falsos. Tá fraco, fala: falsos profetas, no plural. Ou seja, falsos profetas que estão do lado de dentro da igreja, conduzindo o povo à idolatria. E eu quero dizer para você que idolatria não é o que muitas das vezes a gente imagina, né? Adorar um santo, se dobrar diante de uma imagem. Idolatria é toda pessoa que se relaciona com Deus em busca de benefício próprio. Lembra dos pagãos? Quando eles queriam que chovesse, eles adoravam o Deus da chuva. Quando eles queriam fertilidade, eles adoravam o Deus da fertilidade, que são demônios na verdade. Idolatria. E o que muitas das vezes tem sido promovido, não aqui na igreja, mas nas igrejas que a gente tem visto aí fora. Pessoas têm ido para a igreja para buscar carro novo, casa nova, chave de carro, prosperidade, bênção, cura, tudo, menos aquilo que é eterno. E Deus tem falado ao meu coração: buscai as coisas que são do alto, porque as terrenas são momentâneas e passageiras, mas as do alto são celestes, são eternas, aleluia, são para sempre. O grande dia do Senhor, a Bíblia diz que é uma ironia muito grande, porque será o grande e terrível dia. Por que, apóstolo? Porque para toda a humanidade existe dois tipos de eternidade: uma com Cristo e uma sem Cristo. Será grande para aqueles que estiverem com Cristo, mas será terrível para aqueles que se afastaram da presença de Jesus. E é por isso que Deus tem nos levantado para sermos testemunhas proféticas. E eu disse aqui sobre Balaão. Eu não sei se você já leu, já ouviu alguém falar sobre Balaão. E Balaão foi um profeta que ele acertou todas as profecias que foi liberado pela sua boca. Até de Jesus que ele profetizou aconteceu. Mas o que define um falso profeta
não é a assertividade do seu discurso, e sim o caráter que ele possui. Porque ele acertou profecia, mas ele era falso profeta. Por quê? Porque o conteúdo da ministração da profecia dele era em busca de controle, era em busca de manipulação, era em busca de benefícios próprios e pagamentos. Só que no meio desses falsos profetas que estão por aí, Deus vai levantar uma voz profética para ser resistente no tempo do fim. Deus vai te levantar como voz profética. Se você está entendendo o que Deus está te falando, levanta a tua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Apóstolo Ené, hoje eu estou igual Alexandre de Moraes, estou julgando, estou condenando. Eu vou profetizar e vou receber aqui nessa noite. Então eu vou profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus está te levantando como voz profética para essa geração. Dá glória para o nome do Senhor Jesus. Aplaude o nome dele, aplaude o nome dele. Isso. Amém? A igreja durante muito tempo, pastor Will, e nós fizemos parte disso, inverteram posições, pegaram pessoas habilidosas, com dons, e colocaram em cima do altar, e pegaram pessoas de caráter e colocaram na porta da igreja. E Deus tem falado ao nosso coração: é hora de inverter os papéis, é hora de pegar pessoas com caráter, colocar em cima do altar, e pegar pessoas com dons, mas que não tem respeito por aquilo que é sagrado, e colocar na porta para poder aprender. Gente, eu não quero delongar com as minhas palavras, mas eu só quero concluir com vocês nessa noite. Ainda tem mais aqui, mas eu quero finalizar dizendo para vocês que quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus, nós então compreendemos que nós fomos chamados para sermos testemunhas proféticas. Repita comigo essa palavra, que eu quero que você saia daqui entendendo. Fala: testemunhas proféticas. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que a igreja de Cristo, ela foi fundamentada nos fundamentos apostólicos e proféticos. E aí eu te pergunto, o que uma igreja precisa para ser apostólica e profética? Diga a pessoa que está ao seu lado: ela precisa? Fala para ela: ela precisa ser uma igreja de Cristo. Porque toda igreja que é de Cristo, ela é apostólica e ela é profética. A palavra apóstolo significa enviado, missionário. Então uma igreja apostólica, ela está envolvida com missões. E profético? Profético que está um desentendimento. É justamente no profético que muitas das vezes a igreja não tem discernimento e não consegue compreender que dom de profecia é diferente de ser profético. Dom de profecia é um dom para a edificação, consolação e exortação da igreja. Mas ser profético é revelar a pessoa de Jesus através da palavra profética. Eu vou repetir mais uma vez: ser profético é revelar a pessoa Jesus através da palavra profética, que vai além de um dom. Você tem essa missão: revelar a pessoa de Jesus para o mundo através da palavra profética. E eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite: Jesus chamou pecadores para se tornarem seus discípulos, chamou discípulos para se tornarem seus amigos, chamou seus amigos para se tornarem suas testemunhas. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus chamou pecadores para se tornarem seus amigos, seus discípulos, chamou discípulos para se tornarem amigos,
e chamou amigos para se tornarem suas testemunhas, porque você só vai ser uma testemunha de quem você é amigo. Então, quando você compreende que você é amigo de Jesus, você compreende que você é uma testemunha profética dele. Agora, em Gênesis capítulo 3, olha aí, anota aí, ó, capítulo 3, versículo 7. Adão, ele peca e ele percebe que ele estava nu. Gênesis capítulo 3, Adão peca e ele tem a percepção de que ele estava nu, né? Aí eu tenho que voltar lá no início, para a gente compreender o final. Naquele momento, ele pega com seus recursos naturais, e ele pega folhas de figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Ele esconde a sua nudez, Gênesis 3, 7 ainda. Ele esconde a sua nudez com folhas de figueira, da sua nudez e a nudez da sua esposa. E algo interessante é que quando ele pecou para com o Senhor, ele se esconde de Deus. Porque eu falei no início que o maior pecado de Adão e Eva foi não ouvir a orientação de Deus. A orientação de Deus foi quando ele plantou um jardim no meio do Éden. Ele falou: você pode comer de todos os frutos, mas no dia que você comer do fruto da árvore do bem e do mal, você morrerá. Agora você imagina comigo, ele come, percebe que está nu, tampa sua nudez com folha de figueira e se esconde da presença de Deus. Aí vem a voz de Deus lá no Éden: Adão, Adão, aonde você está? Aí eu quero que você raciocina comigo aqui nessa noite. Deus não sabia aonde Adão estava? Sim ou não? Sim ou não? Sabia. Só que Deus não estava preocupado com o espaço geográfico onde Adão estava. Deus queria falar para ele assim: Adão, eu te coloquei no centro da minha vontade. Para onde você foi? Aí em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, a Bíblia diz que Deus, para cobrir a nudez que simbolizava o pecado de Adão e Eva, ele pega túnicas de pele de animal. Mas só que a Bíblia aqui não diz qual animal que era. Ele pega a túnica de pele de animal para cobrir o pecado, ou seja, para que o pecado de Adão e de Eva pudesse ser ali coberto, um animal inocente teve que ser sacrificado, um sangue teve que ser derramado, apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, quando criou a humanidade, Ele já tinha uma carta na manga, que era o próprio Jesus, que significa o projeto de salvação da humanidade. E quando o homem peca, Deus, ele teve que ali então já ter sacrificado um animal, cobre o seu pecado ali, com peles de animal, já apontando para o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz, aleluias, em João capítulo 1, 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dar glória a Deus? Então nós, como igreja, como testemunha profética de Jesus, temos a obrigação de revelar o Senhor Jesus para o mundo, mostrar para o mundo que eles podem ser lavados, remidos, eles podem ter ali a marca do Espírito Santo sobre a vida deles também, porque outrora nós estávamos no lamaçal do pecado, mas a misericórdia de Deus e o favor de Deus, que é a sua graça, ela nos alcançou e nos fez ser príncipes e princesas para o reino de Deus. E aqui eu quero finalizar. Eu queria que você
Eu sei que isso é chato falar com as pessoas que estão ao lado, mas fala para elas assim, ó, 4 virtudes. Fala mais alto, 4 virtudes na vida daqueles que são testemunhas proféticas de Deus, testemunhas proféticas de Jesus. Primeira virtude, repita comigo: tem a marca da promessa, que é o sangue na sua vida. Quantos têm a marca da promessa, que é o sangue na sua vida? Gente, se vocês forem analisar comigo, de Gênesis a Apocalipse, existe um rastro de sangue. Por que que Deus, no capítulo 4 de Gênesis, Ele aceita, Ele se agrada da oferta de Abel e não na oferta de Caim? Porque a oferta de Caim foi da terra, mas a oferta de Abel envolveu sangue. E Êxodo diz que quando houve a praga dos primogênitos, houve uma orientação dada por Deus: unge os umbrais da sua casa, das portas, das janelas, e aonde o espírito da morte passava, quem tinha a marca do sangue, o espírito da morte não entrava naquela casa. E eu quero determinar e profetizar a tua vida nessa noite uma vez mais: você está selado pelo sangue de Jesus Cristo, a tua casa está selada pelo sangue de Jesus, a tua família está selada pelo sangue do Cordeiro. O espírito da morte vai procurar outro lugar, porque na tua casa, na tua vida, na tua família, ele não pode tocar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, ninguém vence sem a marca do sangue. Segunda virtude de quem é testemunha profética de Jesus: ela preza pelos princípios da palavra. Lembra quando Jesus, ele foi tentado depois de 40 dias e 40 noites de estar jejuando? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi conduzido ao deserto, mas não foi pelo diabo não, irmãos, foi pelo próprio Espírito. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, preste atenção: haverá momentos na minha e na sua vida que o Espírito de Deus vai estar clamando lá no deserto, longe dos holofotes, longe da sociedade, longe de posição de destaque. A gente vai para lá. Você já ouviu aquela palavra que diz que João, ele é a voz do que clama no deserto? Mas não, a Bíblia não fala isso não. Ele não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz profética do que clamava no deserto. Havia uma voz clamando no deserto. E ele saiu do meio da posição dos religiosos, dos fariseus, e ele foi para o deserto para ouvir o que o Espírito Santo estava clamando. E eu quero dizer para vocês: haverá momento na nossa vida que o Espírito, ele vai nos conduzir até o deserto, porque no deserto você pode não ter talvez ali o que você queria ter, mas você vai ter provisão, você vai ter pão todo dia, você vai ter água todo dia. Deus vai mandar recurso do céu, nada vai te faltar. E eu tenho um detalhe para a tua vida: deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passagem. Se você está passando pelo deserto, meu amigo, aproveita, porque vai ser nesse deserto que Deus vai te dar a dupla honra. Jesus estava no deserto e Satanás tenta o Senhor Jesus e fala: se tu és filho de Deus, pega essa pedra, transforme pão e come. E Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista vai dizer
no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu quero dizer para vocês: preze pela palavra. Amém? Terceira virtude de quem é testemunha profética de Jesus, repita comigo: foi chamado para dar continuidade. Agora repita essa sigla comigo assim, ó: no P. Aprende comigo nessa noite, fala P S H. P S H. Você foi chamado para dar continuidade no PSH. E o que é PSH? Projeto de salvação da humanidade. Você faz parte disso. Deus, Ele te comissionou, porque quando você aceita a fé em Cristo, em Marcos 16:15 ao 16 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então existe, aleluia, uma missão nos dada, que é de pregar o evangelho para todas as pessoas, e Deus está nos capacitando para essa obra. Eu te convido a se colocar sobre os seus pés nessa noite. A quarta virtude de quem é testemunha profética de Jesus é que essa pessoa, acima de qualquer coisa na vida dela, ela vai prezar pela vida eterna. Repita comigo: quarta virtude. Mais alto: quarta virtude. Prezar pela vida eterna. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero dizer para você que nessa noite, nada nessa vida é mais importante do que você ter o seu nome registrado no livro da vida. Feche os teus olhos nessa noite. Quero orar com você. Pastor Will vai me ajudar aí também. O pessoal vai me ajudar aqui nessa noite, do Ministério de Louvor, e eu fico grato por isso, amém? Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, você que nesse momento foi tocado pelo Espírito Santo, eu te convido a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Pastor, apóstolo, eu já sou convertido. Não estou falando sobre isso, estou falando de você ser tocado pelo Espírito. E eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua casa, eu quero interceder pela tua família. Ou então no lugar onde você estiver, você encurva a sua cabeça, porque Deus, Ele te conhece. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor está levantando uma geração profética que vai fazer a diferença. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa nos marcar com teu sangue, que as marcas do Senhor, meu Pai, possa fazer parte da nossa vida, Jesus. Ó Espírito Santo, nós sabemos que tudo que emerge dessa vida, Senhor, é momentâneo e passageiro. Então é por isso que nós não nos prendemos a isso, meu Pai. Todos nós queremos uma boa casa, queremos um bom emprego, queremos uma família abençoada. Só que além disso, Senhor, nós queremos agradar o Teu coração em primeiro lugar. Nós queremos estar bem com o Senhor. Nós queremos buscar aquilo que só o Senhor tem para nos dar, Senhor. Abre a tua boca, querido, fala com Deus. Isso, interceda pela pessoa que está do seu lado. É entre você e Deus aí agora. Renova, Senhor, renova a unção sobre a vida aqui nessa noite, Jesus. As marcas que o amor fez em você, em mim.
Feche os teus olhos, você que sabe, e adora. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aleluia. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Sabe, queridos, Deus ele tem alinhado o propósito do Ministério Apostólico Vinho Novo. E nós temos falado nesses últimos dias a respeito dos dons ministeriais, dos 5 ministérios, apóstolo Davidson. E eu quero orar por você nessa noite, mas entenda, é uma oração específica. O apóstolo Davidson, ele fez uma colocação aqui sobre o dom profético. Dom é um revestimento, dom é uma qualificação. Presta bem atenção. Sábado passado nós falávamos aqui sobre os 5 ministérios. Sexta-feira, quem está comprometido com a rede de famílias, esteja na rede de famílias. Mas eu quero abrir para toda a igreja. Depois procura ali, ó, o evangelista Wagner e o pastor Ezequiel lá atrás. Dá seu nomezinho e fala assim: eu quero participar do treinamento sexta-feira. E nós vamos falar sobre dons ministeriais. Quem faz parte do discipulado de famílias, eu nem quero lá, porque eu quero orar especificamente nessa noite. Por quê? Porque tem pessoas que têm o chamado profético, mas o chamado profético, o apóstolo Davidson, o pastor Will, ele é apenas uma função, é apenas um cargo. Mas existem pessoas, Nani, que carregam a unção profética. E eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que carregam uma unção profética, mas de repente ainda não entenderam isso, pastor Tiago, porque está adormecida, Luiz, dentro delas. E aí entra o apóstolo, que é um apóstolo, Biel, é o cara que fala assim: irmão, eu vou ativar isso aí que você tem, nem você reconhece que tem. Mas olha só, Fabinho, o que é unção profética? Não é chegar e dizer: eis que te digo assim diz o Senhor, não. Porque o papel de alguém que tem uma unção profética é pavimentar o caminho, é edificar o caminho por onde Jesus vai passar, sabe, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E existem homens e mulheres com uma unção profética, Lu, poderosa aqui nessa noite. Sabe, ei, há uns anos atrás, por isso que eu falei: Carlão, deixa eu subir. Nós tínhamos um ministério. Qual era o nome do... Cade. Profeta de Bermuda. Desviou, varão? Profeta de Bermuda. Fala aí, qual era o nome do nosso grupo? Profeta de Bermuda. Nós chegávamos na igreja, não sei se Marquinhos lembra. Qual é o nome do ministério de vocês? Profetas de Bermuda. Ninguém entendia nada, apóstolo Davidson. Por quê? Porque nós já fizemos métier, parte do métier onde só podia subir no altar se tivesse terno, gravata, né? Eu lembro uma vigília que nós fomos pregar lá no 1º de maio, que Dani não estava de vestido nem de salto, estava de calça jeans, aquela que nós fizemos o povo rolar na lama. Estava chovendo no campo de futebol, e porque nós não estávamos de terno e gravata, nós disse: dá para vocês dar licença aí que vocês não estão devidamente vestidos? Só que eles não sabiam que era eu que ia pregar, filho. E aí, o nome do nosso ministério é Profetas de Bermuda, pastora Sheila.
Por quê? Porque embora não pareça, mas nós conduzimos a unção profética. E o que é unção profética? É você pavimentar o caminho para quem há de ser alcançada pelo Senhor para um propósito futuro e eterno. Quem tem uma unção profética, ele não está agarrado, arraigado ao passado, ele está visando o futuro. Quem tem uma unção profética é alguém que entende, pastor Denison, que Deus tem algo lá na frente. E se você já identificou isso na sua vida, eu quero orar por você aqui agora. Vem aqui na frente. Sabe por quê? De repente você fala assim: eu não tenho, mas eu quero ser alguém que vai pavimentar o caminho para tudo aquilo que o Senhor quer fazer para esse tempo, para que as vidas sejam alcançadas e cheguem ao propósito estabelecido. Porque um tempo atrás, Luiz, a gente achava que profeta era só aquele que chegava e falava assim: Narabacandarai, eis que te digo, olha, eu estou vendo, hein? Não. O profeta é aquele que pavimenta, é aquele que prepara o caminho. Querido, você quer ser mais um na multidão ou quer ser alguém que pavimenta, que prepara o caminho? Deus está procurando verdadeiros adoradores que estejam disponíveis a pavimentar o caminho. Eu quero pedir pastora Carol, apóstolo Davidson, pastor Carlão, pastor Ezequiel, pastor Zé, pastora Vânia, evangelista Alexandra. Vem cá, Wagner, ajuda aqui. Vamos orar por essas pessoas, mas olha só, a oração é para Deus ativar o profético desse povo, tá bom? Tá bom? Cadê Carol? Pastora Carol, vem, Wagner, vem, Alexandra, vem. Pode vir, Ana, pode vir, Débora. Os homens oram pelos homens, as mulheres pelas mulheres. Pastor Will vai adorar. Ativa a unção profética deles aí. Vem, Denise, vem, Ana Paula, vamos embora, vamos orar. Pastor Nicolas, vem. Vamos embora, pode adorar. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Nós queremos ativar o seu profético. E olhar com seus olhos de bora, graça apóstolo Betão, e vamos orar, amor. Betão. E olhar com seus olhos de graça e amor. Ativa o profético desse povo aí. Mãos aqui na terra. Ativa o profético deles seus aí. Pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos de graça. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra. Ativa o processo desse povo aí, aqui na terra, homens e mulheres, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos. Um novo nível. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Isso. Seja empoderado. Olhos espirituais abertos. Coloque suas marcas em mim. Uma unção profética avassaladora. Que o amor fez em você, em mim. Amigo Espírito Santo, eu quero profetizar que nessa noite homens e mulheres estão sendo ativados na sua unção e no seu dom profético. Eu quero nessa noite orar pela ativação de homens e mulheres com um dom e um chamado. Pastor Nildo, vem orar, pastor Nildo, por homens e mulheres que carregam uma unção profética poderosa, mas ainda não reconheceram isso. Nós clamamos pela ativação de uma geração profética comprometida
em estabelecer aqui no reino a cultura dos céus. Amigo Espírito Santo, eu clamo por fome e sede nessa noite. Eu clamo pela ativação de fome e sede de homens e mulheres aqui nessa noite. Fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Queremos ser os pavimentadores desse tempo. Pedrinho, ora por esses jovens aqui, ó. Queremos, ó Deus, ser pavimentadores do teu propósito para essa geração. Seremos a geração, Bia, ora com ela aqui para mim. Nós seremos a geração que vai preparar o caminho, que vai preparar o caminho, que vai preparar o caminho, que vai levar os teus filhos a alcançarem o destino futuro. Senhor, nós acreditamos na unção profética que está liberada sobre esta casa, Ministério Apostólico Vinho Novo. E nessa noite, não somente quem veio aqui na frente, mas quem está aqui dentro, quem está na cantina, as crianças na salinha, as pessoas em casa serão alcançadas por uma unção furiosa nessa noite. Fica à vontade até transbordar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Receba a unção profética, a ativação do dom profético para me derramar até transbordar, até transbordar, pois tenho sede. Aonde estão os famintos? Os famintos, os famintos do teu vinho novo. Fica à vontade para me derramar até transbordar, até transbordar. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigo Espírito Santo. Não nos restam dúvidas de que quando o Espírito do Santo ativa a unção da profecia e o dom profético em nós, a cura vem, a restauração vem, a conciliação vem. E eu quero profetizar um povo com voz profética para essa geração, com pés anunciadores das boas novas, com mãos de conquistas, com mãos de cura, em nome de Jesus. Você que crê, aplaude a Jesus bem forte. Acende a luz aí para mim. Querido, antes de voltar para o seu lugar, eu quero te fazer um apelo. Vem sexta-feira, vem para o treinamento, é gratuito. Nós liberamos o material, estou trabalhando no material ainda. Eu não tenho dúvida de que você é condutor da unção profética. O que é que nós precisamos fazer? Te ensinar sobre o dom profético e ativar o espírito da profecia na sua vida. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão. Não sai daqui sem dar um abraço em alguém. Dá um abraço profético. Olha aqui para mim rapidinho. Começa a exercitar. Olha para mim, gente. Olha para mim rapidinho. Eu não acabei não. Olha aqui para mim. Olha para mim. Começa a exercitar o seu dom profético.
Comece a exercitar a sua autoridade profética. Comece liberando palavras de destino. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a sua saúde, abençoa as suas finanças. Fala assim: olha, hoje é um dia propício a milagres, hoje é um dia propício para cura, hoje é um dia propício para crescimento, hoje é um dia propício para manifestação do poder de Deus. É assim que a coisa acontece, querido. Ó, para de ficar reclamando, para de ficar se lamentando. Eu cheguei em casa agora à tarde, eu saí para operar. Quando eu cheguei lá na clínica, minha pressão estava 15/12. Mas eu estava assim, relax. Aí a doutora falou assim: não tem como te operar, né? Que eu vou fazer o procedimento aqui no maxilar. Ela falou assim: não tem como te operar, sua pressão está 15/12. Eu falei: doutora, mas eu estou de boa. Eu falei: eu nem almocei hoje, só para chegar aqui tranquilo. Ela: não, eu estou vendo que você está tranquilo, mas a sua pressão... Eu já ia começar a murmurar, Thiago. Mas ela falou assim: você comeu hoje? Eu falei: só de manhã, só o café da manhã. Ela: o que você comeu? Eu falei: feijão com carne seca, toucinho, tinha umas costelinhas de porco e arroz. 9:30 da manhã foi meu café hoje. É porque eu queria chegar tranquilo na clínica. Não, mas olha só, eu estou falando porque eu comecei a reclamar dentro de mim mesmo. Poxa, eu ia operar, não operei. O Espírito Santo falou assim: para de reclamar e agradece, cara. Então deixa eu te falar, não reclama não. Agradece e fala assim: Senhor, eu sei que em todas as circunstâncias tem propósito. Você foi chamado para você foi chamado para exercer uma unção profética, num dom profético furioso. Então, antes de ir embora, coloca a mão no ombro de alguém e libera uma palavra profética. Eu quero profetizar sobre a sua vida os recursos ativados do céu para que você cumpra o seu propósito. Eu quero liberar uma palavra profética para você ir embora. Eu profetizo que essa semana os céus liberarão os recursos que farão você transicionar e alcançar o seu propósito e o cumprimento da sua promessa. Se você crê nisso, aplaude a Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você.